Olá, bom dia. Nessa manhã de 28, o penúltimo dia do mês de fevereiro. Quer dizer, se fosse um ano normal, era o último dia, mas como esse ano é bissexto, é 29 de 2020. Quero falar de um assunto que muito me incomoda. Todo mundo só fala no coronavírus, coronavírus, coronavírus. E vivemos no Brasil uma coisa atípica. A pior doença do Brasil está instalada nos três poderes, principalmente no Congresso Nacional, é a corrupção. No STF já não representa mais ninguém. A grande maioria, como já dizia Joaquim Barbosa, tem ministro que envergonha o Brasil. As decisões do STF hoje só beneficiam os grandes latifundiários, porque pequeno não consegue recorrer nada, nenhum projeto, mas os grandes nem presos são. Mas se tem uma autoridade ao grande preso, tem sempre um ministro de plantão. Enquanto nas instâncias inferiores, o pobre preso passa do tempo de ser julgado, cumpre toda a sua pena e continua preso. Mas lá no STF não. Tem ministro de plantão para soltar bandido. Essa é a verdade. Nas esferas inferiores. O nosso Congresso Nacional está repleto de raposas, de bandidos, querendo saquear. Não são todos, mas a grande maioria. O governo não pode trabalhar com tanto bandido no Congresso Nacional. E eu tenho certeza que o que eu estou dizendo aqui agora é a maioria, é o que muitos queriam dizer. Ele se esconde por trás do foro privilegiado. O cara dá mais de 200 viagens no jatinho da FAB, gastando dinheiro público, isso tudo jogando dinheiro fora. Querendo tirar não sei quantos bilhões para gastar com fundo eleitoral, para comprar voto. Essa é a realidade do Brasil. Então o Congresso Nacional hoje está repleto de vagabundos, muitos deles, saqueando os cofres públicos, sem fazerem nada. Só estão para lá para tumultuar. Todos os projetos que o governo bota, a carteira de estudante gratuita não quer, a que quer pagar a gasolina não pode, nada, o Congresso está travando. Congresso Nacional. Esses caras foram eleitos para servir a população, mas chega lá não. São homens acostumados a ser comprados para votar em projetos. Não tem um mínimo de pudor. A maioria dos deputados não tem um mínimo de pudor. Só vota se alguém pagarem. Esses caras deveriam ser presos se não houvesse complacência do representante do judiciário. Então o Congresso Nacional hoje é a pior desgraça. É a pior, o pior mazela para a sociedade. O Congresso Nacional hoje é a pior peste para a sociedade. Não existe nenhum vírus que mate mais gente do que as filas dos hospitais do nosso Brasil. Enquanto pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, esses caras ganhando uma fortuna e voando para tudo que é país do mundo com nosso dinheiro, com nossos impostos, sem nenhum mínimo de pudor, com cartão cooperativo que gasta o que ele quer. O Congresso Nacional é uma vergonha. O pior vírus é o da corrupção que instalou no Brasil. A pior doença está no Congresso Nacional. E no STF, um órgão com 11 ministros, com 2.000 e poucos funcionários. Um funcionário só para segurar aquela toga e botar em cima segurar no ministro. São deuses. Do jeito que o Brasil está, com o STF e com o Congresso Nacional, não tem como funcionar. São conspiradores contra a nação. Não entendem nada de democracia. Eles ditam as leis deles e as pessoas têm que obedecerem. Então não existe doença, não é o coronavírus que é o pior no Brasil. O pior do Brasil é os políticos do Congresso Nacional. O pior do Brasil é o STF, que fica a serviço de uma meia dúzia que pode pagar, que deixa o ministro plantonista
para decidir em uma decisão monocrática, derrubando decisões do colegiado. E eles fazem, sem nenhum pudor, fazem quantas reuniões seja possível, quantos encontros possível, quantas decisões possível para alcançar o objetivo deles. Também tem ministro do STF que nunca teve a dignidade, a capacidade de passar num concurso público. Estão lá enfiados pela gaveta. Tem lá um que foi enfiado pela gaveta, porque não teve condições de passar em nenhum concurso público, mas está lá no STF. Sem dizer dos nossos deputados, que vergonha. Que vergonha os deputados que só votam em projetos se receberem dinheiro, se serem comprados. Prostitutos políticos se vendem, não tem nenhum pudor. Tem uns partidos aí pequenininhos, meu Deus, como é que vota? Uns caras desses não tem, os caras só sabem tumultuar. Não tem projeto, não tem ação, só é contra. São verdadeiros lixos da sociedade. Eu não podia deixar de passar, não podia deixar de falar isso hoje. Porque todo mundo está falando no coronavírus, mas o pior vírus no Brasil está dentro do Congresso Nacional e no STF. Que trava o Brasil, que saqueia o Brasil. Estão saqueando o Brasil. O STF, Congresso Nacional, está saqueando o Brasil. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, porque o dinheiro está indo para o STF, para os ministros comerem lagosta, para os ministros comprar vinho, que tem que ter no mínimo três premiações. Tem 11 ministros. Tem mais garçom no STF do que na maioria dos grandes restaurantes de São Paulo para servir a 11 ministros. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eles querem esconder isso da sociedade, mas não tem como esconder. Então a pior doença do Brasil está no STF. Aí aparece o presidente do STF dizendo, nós somos a justiça de quem? Para quem? Para beneficiar uma meia dúzia de poderosos? Para encomendar não sei 1 milhão e tanto só em iguarias para os ministros, 11 ministros? Deputados federais nadando no dinheiro público, viajando para onde quer, com jatinho pago com o nosso dinheiro. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais. Pessoas não marcam o exame para 3 meses depois. E esses doentes mentais, esses saqueadores, saqueando o nosso Estado. Então a pior doença do Brasil é a corrupção. O pior vírus é a corrupção que instalou-se no Congresso Nacional e nitidamente no STF.